Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Já está em vigor no Piauí a lei que reserva 5% das mesas e cadeiras em shoppings e restaurantes para idosos, pessoas com deficiência e gestantes. Quem traz os detalhes da novidade é a TV Assembleia do Piauí. Lugares preferenciais em áreas de livre movimentação e com acesso mais facilitado. É o que determina a lei que prevê a reserva de 5% de mesas e cadeiras em restaurantes e praças de alimentação dos shoppings a idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Dentro da lei, a lei reza que a gente tem que reservar 5% das vagas, das quantidades de mesas existentes em nosso estabelecimento, no caso a nossa praça de alimentação aqui do shopping. Então a gente fez a somatória, a quantidade de mesas que a gente tem, fez o cálculo de 5% e identificou esses 5%, tanto mesas como cadeiras equivalentes às mesas. A gente colocou mesas próximo às portas, onde o acesso é facilitado, até porque, como existe essa questão das pessoas que têm dificuldade de mobilidade, então a questão da acessibilidade para a gente foi o critério principal. A lei é de autoria do deputado Gessivaldo Isaías e determina que os locais devem ser devidamente identificados e adaptados ao acesso livre de quem tem alguma dificuldade de locomoção. Agora, depois de aprovada e sancionada, a lei requer cuidado quanto à fiscalização. Nós sabemos que, a nível nacional, a gestante existe um símbolo, o idoso existe um símbolo e também o deficiente. Então é só colocar o adesivo dos três naquela mesa e separar 5%. Quer dizer, não há constrangimento, não há até aumento de dívida para os estabelecimentos, não há dano nenhum. É só simplesmente abrigar essas pessoas que necessitam do amparo da lei. Inclusive o PROCON, ele foi bem claro na pessoa do defensor público, de que a multa pode ser de 9 a 900 mil reais. Então, nós não queremos, de maneira nenhuma, fazer com que isso aconteça. Nós queremos apenas que cumpra a lei, que esses 5% seja separado, para que nós possamos atender essas pessoas que realmente precisam aí um shopping, que precisam aí um estabelecimento e ter uma vaga para eles garantida. As rádios comunitárias estão na pauta do plenário e de comissões do Senado. E algumas das propostas são polêmicas, especialmente a que amplia o alcance das emissoras e a que permite que elas vinculem anúncios publicitários. Saiba mais na reportagem da TV Senado. Hoje existem cerca de 5.000 rádios comunitárias funcionando com autorização em todo o país. Elas estão espalhadas em cerca de 4.400 municípios brasileiros. Uma das propostas que estão em debate no Senado isenta essas rádios do pagamento de direitos autorais ao ECAD, Escritório de Arrecadação e Distribuição, pela veiculação de músicas. Se tiverem que pagar o ECAD, elas que não podem ter renda, podem ter no máximo patrocínio, não vão sobreviver e vão deixar de prestar o serviço para o qual elas existem, que é servir e informar a comunidade local. Outra proposta que já está em plenário altera o limite de potência de transmissão e a quantidade de canais destinados às rádios comunitárias. De 25 watts até 300 watts e da ampliação do número de canais, de 1 para até 3, porque o que acontece hoje com as rádios comunitárias, imaginando quem conhece Brasília, se eu tivesse uma rádio comunitária na Vila Planalto, uma no Congresso Nacional e uma na rodoviária, uma faria sombra para a outra e ninguém ouviria nenhuma das três. As rádios comunitárias também poderão veicular publicidade paga, de acordo com outra proposta que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e vai ser analisada agora pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Como rádios comunitárias são associações sem fins lucrativos, hoje elas são proibidas de vender espaço de propaganda e são mantidas especialmente com patrocínios culturais.
A proposta é polêmica. A rádio comunitária pequena na comunidade é uma coisa. Agora, aumentar para 300 watts e virar comercial, com as mesmas prerrogativas de poder fazer todos os anúncios, não pagar nenhuma taxa, não, ter uma outorga que não é onerosa, não pagar a veiculação de músicas, isso me parece totalmente fora da casinha. Com relação às rádios comunitárias ter a possibilidade de fazer pequenos anúncios da padaria da quitanda ou do problema que acontece naquela vila ou naquela situação onde a rádio comunitária envolve, tá certo? Porque essas entidades, essas instituições jamais terão dinheiro para fazer algum anúncio em rádio comercial. Discordamos totalmente com relação ao alcance. Nós temos quilômetros de distância separando alguns povoados e cidades brasileiras. A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV fez duras críticas à proposta. Para a ABERT, além de inconstitucional, o projeto iguala as rádios comunitárias às comerciais, que têm encargos trabalhistas, tributários e previdenciários. Em nota divulgada esta semana, a associação alerta que a proposta poderá levar à extinção das pequenas emissoras de rádio comerciais do país. Para a Abraço, a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, as propostas vão permitir a ampliação do número de rádios comunitárias no país. Vamos chegar no futuro com 30 mil rádios comunitárias espalhadas pela todas as cidades brasileiras, pelos 5.570 municípios. Queremos rádios comunitárias nos quilombolas, nos assentamentos, nas comunidades indígenas, né? Ou seja, o rádio, nós queremos que o rádio revolucione cada vez mais nesse momento onde as tecnologias avançam também. A lei que criou a guarda compartilhada no Brasil completa 10 anos em 2018. Ela permite que casais que não estão mais juntos possam dividir a responsabilidade na criação de filhos, crianças e adolescentes. Mas a aplicação da lei trouxe um problema. Como resolver a questão de casais que se separaram devido à violência doméstica? É o que vamos ver agora na reportagem da TV Câmara. O Sérgio é pai da Isadora, de 5 anos. Ele se separou da mãe dela, mas juntos resolveram compartilhar a guarda da criança. Conseguiram separar os conflitos do fim do relacionamento dos cuidados com a menina. Agora eles dividem o convívio e as responsabilidades sem brigas. A história do Sérgio é um exemplo do sucesso do modelo de guarda compartilhada. A Isadora, ela me faz uma pessoa melhor, eu acho, tento. Só não acho que não possa ter assim, uma obrigatoriedade de ser sempre os dois, né, juntos. Mas desde que possa ter uma qualidade melhor de vida ao máximo dentro do que os dois podem oferecer separados para uma criança. Mas em certas situações, a guarda compartilhada não é pacífica, como relata a psicóloga da Vara da Infância do Tribunal de Justiça do DF. Existe toda uma dinâmica de desequilíbrio de poder dentro, né, dessas situações. E a guarda compartilhada, ela muitas vezes, ela cronifica essa dinâmica de violência mesmo depois da separação. Você se separa em função dessa dinâmica, quando você consegue, né? Porque essas dinâmicas também, muitas vezes, as mulheres não conseguem sair desse relacionamento. Você consegue sair, mas você fica atrelada a essa pessoa em função de uma guarda compartilhada. A lei de 2008, que alterou o Código Civil, estabeleceu 2 possibilidades quando os pais de uma criança se separam: guarda unilateral ou compartilhada. Pela lei, quando não há acordo entre a mãe e o pai, o juiz deve aplicar a guarda compartilhada sempre que possível. Ou seja, os dois devem dividir os cuidados, as responsabilidades e até o afeto na criação dos filhos. Só que ao longo dos últimos 10 anos, quando foi priorizado o compartilhamento da guarda, foi observado que muitas vezes ela é usada por um dos pais para tentar se reaproximar do outro. E isso pode ser perigoso quando o motivo da separação foi violência doméstica. Existem mecanismos que você pode usar através do judiciário para proteger. Em caso de violência doméstica comprovada, onde a mulher já tenha a medida protetiva, por exemplo, ela pode pedir no processo dela para que a criança seja entregue ao pai por meio de terceiros. Ela pode indicar a mãe, pode indicar o irmão, pode indicar terceiras pessoas para fazer essa intermediação, para ela não ter o contato físico.
A deputada Luiziane Lins acha que não basta o distanciamento físico nesses casos. Para ela, a lei tem que ser mais firme e clara nas restrições sobre a guarda compartilhada quando ocorre violência doméstica, seja contra a própria criança, seja nos casos previstos na Lei Maria da Penha. Quando o pai ele praticou algum tipo de abuso sexual contra um dos filhos, ele merece guarda compartilhada? Isso não está previsto na lei, mas é importante que ela faça essa previsão, que em determinados casos a guarda compartilhada não seja a saída. A Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, formada por deputadas e senadoras, está discutindo a possibilidade de alterar a lei para incluir essas exceções. No quadro Vitrine de hoje, você vai conhecer o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, um templo sagrado da cultura e da memória potiguar. E quem nos dá essa aula de história é a TV Assembleia do Rio Grande do Norte. A nossa instituição, o Instituto Histórico e Geográfico, ele foi criado em 1902 por um grupo de intelectuais que se uniram com essa intenção de preservar a história do estado do Rio Grande do Norte, né? Entre eles, podemos destacar o desembargador Vicente Lemos, Alberto Maranhão, foi governador, o Tavares de Lira, né? Entre outras personalidades da época. A primeira sede do Instituto Histórico era na Ateneu Norte Rio Grandense. Funcionou lá por um período de 1 ano e 2 meses. Depois foi transferido para a Intendência Municipal. Depois retornou para uma casa aqui na Rua da Conceição, a mesma rua que está instalado hoje, mas em outro número, né? E depois ele retorna em 1938 definitivamente para o endereço de hoje, Rua da Conceição, número 622, neste prédio que foi construído para o Tribunal de Justiça. Inclusive, Cascudo tem uma frase muito interessante, Cascudo, que ele diz que o que ontem foi a Justiça, hoje guarda a Casa da Memória, guarda a memória do Rio Grande do Norte. O Instituto ele é uma biblioteca, um arquivo e um museu. Na biblioteca, que é o local onde estamos, nós encontramos obras, diversas coleções, obras raras, são cerca de 50 mil títulos. Dentre eles, obras raras como revistas francesas, coleções de livros jurídicos e coleções de livros históricos, tanto relativa ao Rio Grande do Norte quanto à história do Brasil. Nós temos aqui uma obra de grande importância, que é o Barléus, que é a história do período holandês aqui no Nordeste. Desde 1982 eu sou sócio do Instituto Histórico e é realmente impossível na cidade do Natal fazer-se qualquer trabalho de pesquisa na área da história e na área da cultura, principalmente da cidade e do estado do Rio Grande do Norte, sem consultar, sem depender até do Instituto Histórico. Para mim foi extremamente importante a coleção de jornais antigos. O Instituto Histórico tem jornais desde o 1880, da década de 1880, para ser preciso.
acho que eu tinha cerca de 8 ou 9 anos de idade quando eu vim com minha mãe e a minha irmã, Carla Régia. Nossa mãe nos trouxe aqui para mostrar como era Natal. Isso é uma coisa muito legal, assim, ela foi explicar o que era a catedral, a Praça André de Albuquerque. A coisa mais marcante foi entrar no Instituto Histórico e eu me lembro as funcionárias apontando coisas, armas, capacetes, materiais históricos, e eu fiquei verdadeiramente fascinado. Naquele tempo era quase que uma segunda casa para mim, né? Porque eu chegava aqui às 8 horas, saía para almoçar, voltava às 13 horas e saía quando fechava o Instituto às 5 horas da tarde. Então aqui é que eu colhi praticamente todos os dados, todas as informações. Naquele tempo não havia a câmera, nem o celular, que a gente tinha que copiar à mão todas as informações. A gente vai crescendo, vai levando aos livros, os livros me levam à universidade, né, história, e aí surge a oportunidade e a vontade também de escrever, né? E aí essa escrita eu começo a vir aqui para o Instituto para iniciar algumas pesquisas pontuais sobre alguns casos relativos à nossa história. Eu comecei a formar o meu banco de dados, né? Esse banco de dados começou a ser utilizado já no meu primeiro livro, em 2010. Aqui é um local que eu me sinto em casa. Eu me sinto completamente em casa, porque aqui eu descubro a história da minha terra. Nas vezes que eu fui ao Instituto, eu tive a oportunidade de sair ganhando alguma coisa. É isso aí que enriquece a gente, além dos bancos escolares, são esses bancos das casas de cultura. O Instituto possui um acervo de relíquias e a exposição já começa na área externa do prédio, onde você pode encontrar, dentre elas, a coluna capitolina, que foi um presente de Mussolini ao Rio Grande do Norte. Na nossa sala do museu, você vai encontrar outras peças, como o bilhete de Lampião para Mossoró, quando eles vão invadir a cidade, né, enviando a Rodolfo Fernandes, que era o prefeito da época. Né. Nós temos ainda o resto da coroa de flores, que foi atirada do Graf Zeppelin em homenagem a Augusto Severo, o primeiro telefone da cidade de Natal, que é de 1911. Além disso, nós temos a primeira urna eleitoral e o primeiro cofre da intendência. Nós temos aqui no acervo uma peça que eu acho curiosíssima, né? Que é a cercadura, a fivela e a coroa dos Correios de Dom Pedro I. Nas partes das telas, eu posso destacar o retrato, o primeiro retrato do Índio Poti, que é de 1902. De réplica, infelizmente, nós temos uma, que é o Marco de Touros. Nós temos alguns projetos que desenvolvemos, como, por exemplo, a ocupação municipal, onde o município ocupa o Instituto Histórico por um dia, trazendo toda a sua cultura, danças, folclore, comidas típicas, artesanato. Estamos com um projeto de interiorização, fazendo palestra, levando a cultura e levando as nossas publicações e o nome do Instituto Histórico a esses municípios. O acervo está em processo, a parte da biblioteca, em digitalização. Alguns livros históricos do Rio Grande do Norte já estão disponíveis no site da instituição. O Instituto agora se esforça por trazer a memória da gente e outros que foram importantes na história do Rio Grande do Norte. Gostaríamos que, por exemplo, que o Instituto Histórico fosse olhado pelas nossas autoridades com os olhos que merecem. O nosso desejo é que os governantes, as entidades governamentais olhem mais por essa instituição, porque nós não temos recursos para guardar, bem guardado, o que temos aqui.
acredito que, como eu, todos os pesquisadores que trabalharam com a história e com a cultura do Rio Grande do Norte dependeram e até ainda dependem do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. O Instituto Histórico é a carteira de identidade do Rio Grande do Norte. Costumo dizer que o brasileiro tem uma memória muito curta, e eu acho que sim, porque daqui a poucos meses você não sabe mais quem foi importante nesse estado, quem, né? Você esquece, a memória é curta. Então eu acho que o povo que não tem memória é uma infelicidade. O Instituto Histórico, no meu entendimento, ele trabalha para evitar que a gente perca essa identidade, perca essa história. É uma casa que realmente guarda a memória potiguar. Então é a história de cada um, mas também a história do Rio Grande do Norte. É a história dos nossos antepassados e a nossa história. E a história do nosso futuro também. Então aqui passado, presente e futuro se encontram. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!